Olá, estamos mais uma vez iniciando um programa podcast, estamos aqui em volta da mesa, presidente da ACE, Marcos Escobar. Temos também o nosso convidado, senhor Luiz César Pio, proprietário da Herbicat, mas que tem origem na vida rural. Seus pais, o Adilu Pio e Elisa Pio, foram produtores rurais em Catanduva, criadores de gado, e a gente vai ter tempo de debater sobre essa ascensão do Luiz César Pio à frente da Herbicat. Nós vamos discutir aqui bastante assuntos, falando principalmente de negócios, empreendedorismo e agronegócio. O agronegócio que está, digamos, salvando a lavoura. Literalmente, né? Salvando a lavoura, literalmente. Né? Não fosse o agronegócio, eu acho que o Brasil estaria passando, além da pandemia, por momentos bastante difíceis. Exato. Marcos Escobar, gostaria que você desse as boas-vindas ao nosso ilustre convidado de hoje, Luiz César Pio. Olá, Pio. Agradecer. Já há algum tempo que a gente estava convidando o Pio para participar do Mesa Podcast. Muito obrigado. Tivemos um incidente aí do lockdown, né? Tivemos que interromper o programa. E voltamos, né, Marco, com uma grande personalidade, um grande pesquisador, um empresário aí, que passei a respeitar. Não conhecia o Pio também, né? Quando cheguei em Catanduva, não conhecia. Eu sou, apesar que conheço bastante pessoal do agronegócio, mas não conhecia a empresa do Pio, não conhecia o Pio. Uma grande personalidade, um grande empresário de Catanduva, né? Um dos maiores arrecadadores de ICMS da nossa cidade, grandes projetos. E obrigado, Pio. Hoje também faz parte do Conselho da Associação Comercial. Está um grande motivador aí da cidade, da associação. E uma homenagem aí hoje a esse grande empreendedor, né? É do agronegócio, né, mano? Como você falou, a região nossa tem um DNA muito forte no agro. Do polo metalúrgico também, que nós temos, são muito fortes aqui na nossa cidade, na metalurgia. Acho que poucos conhecem, né? Eu também, de novo, não conhecia o potencial que é a nossa metalurgia aqui na nossa cidade. Um futuro produtor de energia elétrica, enfim, nós temos uma pauta bastante vasta aí com o Pio. Obrigado, viu, Pio, pela participação, e conte com a ACE aí nas suas caminhadas, né? Para o futuro aí. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente vai poder tratar um pouquinho do que se passa dentro do nosso setor, do que a gente enxerga, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a pensar no desenvolvimento comunitário, muito mais do que o desenvolvimento individual, e vejo que a ACE vem com uma energia, vem com uma pegada que pode agregar muito valor. E eu passei pela experiência de ser presidente da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos à época, né, aqui de Catanduva, e sei um pouco das dores que é estar à frente de uma entidade de classe, lutando não por si, mas pela entidade em que a gente representa. Então, parabéns pela tua coragem e iniciativas em todas as atividades aí da ACE. Bom, Marcos, eu acredito que a gente vai ter muitos assuntos para discutir com o Pio, sim, mas eu gostaria que já inicialmente, antes que a gente faça assim, a sua trajetória dentro do nosso Mesa Podcast, a sua formação. Você cursou agronomia. Eu em 1973, 74, estava fazendo colegial, pensando em faculdade, e vinha na mente o que fazer. E naquela época tinha uma história que a agronomia seria a profissão do futuro. Né? A agronomia vai ser a profissão do futuro. Confirmou, né? Tá aí, né? O Brasil celeiro do mundo. Né? Aí nós devemos para o Alisson Palinelli, né? A gente tem que pegar a história da agronomia. Ele foi, inclusive, foi homenageado esses dias aí, ele está pela sendo sua atuação. Ele está sendo indicado por um Nobel na área de segurança alimentar. Então, eu não sabia. A visão dele foi muito importante. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas muito interessantes na época da minha formação. Eu tenho um senso de engenharia muito nato. Né? Eu gosto muito de física, matemática, eu entendo um pouco de química. Não era muito bom em português, em inglês, mas as áreas de exatas me motivavam muito.
E muitas vezes falaram, faz engenharia mecânica. Eu falava, mas eu estou muito ligado no agro. E aí, quando você tem um olhar muito forte para o agro, a engenharia mecânica em si, ela não trata de alguns fundamentos. Aí o outro faz engenharia de produção. Eu falei, sabe, eu quero ir para o agro. Aí você escuta que agro é a profissão do futuro, né? Você tem uma ambição, um desejo de desenvolvimento, é filho de agricultor, viveu e o que é, quais são as dificuldades de um produtor. Eu falei, poxa, eu acho que nessa área eu posso contribuir muito. E veja, 1975 a 1980, foi o meu período de escolha de faculdade e conclusão, nós iniciamos todo o trabalho que tinha de aplicação de ferrugem em café, que tinha muito café na nossa região. Sim. Então eu comecei a ver aquela área de aplicação de defensivos agrícolas, eu já tinha isso em mente. Falei, olha que área bonita de se aprofundar com uma visão de física, de química, de biologia. Então a agronomia parecia muito lógico. Certo. Nós vivíamos o início do Proálcool? Proálcool, né? Você falava, nossa, você vê essa cana, pode ser que vire combustível, né? Então isso criou para mim assim o cenário perfeito para escolher agronomia. E dentro das áreas que eu mais tinha paixão, uma delas era a área de aplicação de defensivos agrícolas. E eu entro na Unesp de Jaboticabal, onde era a única escola do Brasil, naquela época, que tinha uma cadeira específica de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Se você pegar hoje, no Brasil, todos os profissionais da minha idade, dos 40 para frente, todos passaram pelo professor Dr. Tomomasa Matu. E eu tive a oportunidade de conviver com esse japonês, que eu diria que é meu segundo pai. Porque, além dos ensinamentos, ele me deu as condições básicas do desenvolvimento de um profissional em agronomia. Então, foi uma sorte e seguimos a vida aí na agronomia. E aí, Jaboticabal, né, Pio? Abrindo um parênteses, é uma universidade maravilhosa, né? Acho que eu achei que ela fosse um pouco mais nova, a universidade, né? Parece que é da 22ª turma, né? Então, quer dizer, de 1950, década de 50, mais ou menos, né? Eu achei que ela fosse um pouco mais velha ali, mais nova. Mas ela é mais nova. É que Jaboticabal tinha 2 turmas por ano. Então, ela é de 65, 66. 65, tá. 64, 65, porque ela formava 2 turmas por ano. Está com quase 60 anos. 60 anos, mais ou menos. Na sua formação, você falou sobre aplicação de defensivos, mas tem 2 áreas também que você se familiariza bem, né? Conservação e geração de energia e também conservação do solo. É verdade. Eu tenho guardado nos meus arquivos pessoais algumas informações de coleta de energia solar da década de 80. Eu olhava e falava, tem uma fonte de energia, não precisa nem fazer a fotossíntese para sair o álcool, né? Porque se a gente bater o olho rapidamente, o álcool nada mais é do que uma fonte de energia solar. Simplesmente passa lá por uma planta que cria açúcar e a gente sai o álcool. Mas é energia solar. Uma biomassa, né? É de biomassa. E né? o Marcos, inclusive, ele defende muito o uso, né, da energia solar. Acho que vocês podem estabelecer aí um bate-bola tranquilo, né? E na região, e a biomassa, né, Pio? A biomassa nossa que é muito forte aqui na região nossa, né? E vem tudo da origem do sol. No final, a cana gosta de chuva e sol, né? É uma tiririca, uma gramínea, né? Então tem tudo a ver aí com a questão do sol e da energia em si, né? Quem está nessa área, nessa faixa tropical, tem sol à vontade. Né? Agora, quando a gente vê, por exemplo, numa Alemanha que tem 6 meses do ano basicamente com frio, com neve, sem sol, né? Os caras estão aproveitando a energia solar, nós não estamos dando conta no Brasil de aproveitar esse enorme potencial que está aí. Precisa aproveitar. Né? E é uma oportunidade, né, pessoal? A gente já vinha comentando, a gente está entrando no racionamento, né? E eu acho que nós conversamos então uns 2 meses atrás, né? Você vê, a energia foi para 600 e
essa semana aqui, né? O spot aí, né? Que a gente chama. Então já estourou. Já entramos em bandeiras, né? Bandeira vermelha, já foi reajustado. Estamos com uma falta de chuva, né? Que é 60% é hidráulica, a nossa fonte. Quer dizer, nós estamos uma região que é muito abundante em biomassa, em sol. Enfim, eu acabo vendo como uma grande oportunidade, né? Para a gente está num pré-racionamento, nós temos uma região aqui muito abundante em energia, nós poderíamos aproveitar esse momento aí, né? Que os preços agora subiram já, né? Para o investidor, enfim. Mas se pudesse comentar um pouquinho aí então essa história, porque na verdade a gente precisa fomentar, apesar que você, no final, né, é um campo meio vasto do Pio, né, Mar? A gente está falando de herbicida, de repente já estava falando de máquina, tecnologia, já vamos falar de sol, né? Isso é a beleza do agronegócio, né? O agro, como é uma cadeia que tem tudo, né? Ela contempla a produção, o transporte, a produção de energia, a produção de combustível, né? Que o álcool é um combustível aí renovável, o biodiesel agora, né? A soja e da cana também, ainda não está muito evoluído, mas o biodiesel do amendoim, agora que é a nossa região. Então, tudo no final vira energia, né? Então, isso é tudo assim um reflexo do agronegócio, né? Do potencial que nós temos, né? Eu retornando um pouquinho àquelas origens, né? A minha dedicação foi em tecnologia de aplicação, a gente trabalha como meta empresarial, esse é o tema principal, mas eu continuo com o pé na roça. Inclusive, eu estou há 1 ano e meio morando na fazenda. Privilégio, hein? Eu estou morando na fazenda. Então, eu acordo 5h30, 6 horas da manhã, ainda vejo o serviço, eu começo a trabalhar no computador depois das 7h30, 8 horas, mas eu já disparei serviço na fazenda, já vi. E é um negócio interessante, né? Quando a gente está na empresa ou está em casa e você fala assim, acabei de almoçar, eu vou descansar um pouquinho e voltar para o trabalho. Uhum. Se a coisa está muito apertada, os horários de almoço da roça é diferente do da cidade. Então eu termino de almoçar e ainda dou um pulinho na roça para dar aquela sair da pressão do negócio empresarial da empresa Herbicate. Certo. Vou para a roça, volto, né? Com gás. E aí a gente começa a olhar algumas áreas que é subaproveitada na fazenda e eu estou montando uma pequena usina, uma mini usina solar que vai abastecer toda a empresa. Olha só. As duas sedes que a gente tem na fazenda, casas na cidade, e estamos trabalhando aí com potencial de crescimento com essa usina instalada para 30% da minha demanda atual, né? Eu espero que a indústria retome com vigor, né? E retornando com vigor eu já tenho 30% de excesso de consumo na minha geração, para ter aí para atender esse crescimento, atender o crescimento da empresa. Ou seja, quem pensar em energia solar, não faça só a conta do payback, do investimento, que hoje está muito fácil nesses preços da energia, mas faça a conta da importância de ter a energia disponível quando precisar. Né? Porque não se faz energia de uma hora para outra. Né? E a luta, nós temos aí mais 20 e tantas hidroelétricas potenciais no Brasil. Mas com a questão ambiental, eu creio ser muito difícil de ser aprovada. Distância, né, Pio? Fora que o parque hidráulico hoje está tudo lá para o norte e é muito longe, né? O consumo está muito longe. Mas tomara que cresça o norte, que o norte precisa de energia. Mas quando você fala que vai inundar uma área que está dentro de uma reserva indígena, você está difícil. E veja, nós temos sol. Nessa mesma região a gente tem sol, né? Então, não sou especialista na área, mas tenho que dizer o seguinte. A matriz solar é indiscutível, algo que a gente tem que aprofundar. Tem muito potencial, né? Aqui no Brasil. Bom, a Alemanha é o segundo produtor, né? Acho que a China hoje está em primeiro. Como você falou, a Alemanha hoje não tem sol e está produzindo energia. Eles estão pondo nas rodovias já, né? A Bélgica, a Alemanha, ali os países da Europa, aproveitando o pequeno potencial solar deles e mudando toda a matriz, né? Mas eu acho que passando essa questão nossa aí de pandemia, agora nós estamos com um problema também de se sai ou não sai, impeachment, né? Quer dizer, o Brasil está parado na energia, né? E agora, infelizmente, a gente vai pagar o preço por
né, para essa falta de planejamento, os preços subindo. Mas eu gosto muito de ver, Pio, assim, né, a gente precisa olhar mais a nossa região aqui, porque nós temos, que nem você falou, só de fazendeiros aqui, pessoal, que tem uma produção como a sua, né, que é empresário, ou que tem uma irrigação, ou que tem um confinamento, ou que tem uma granja, só de produção que a gente pode fazer nas fazendas, nossa, aqui já é um potencial muito grande, mano. Aí você pega as usinas, as fábricas de agronegócio, né? Tem as caldeiras, né? Então a gente poderia estar realmente disponibilizando. E é um mercado que é muito rentoso, né? Se o preço da energia é 600 e pouco agora, realmente o payback diminui muito, né? Eu penso assim que tem muita área dentro das propriedades que não são utilizadas do meio produtivo e poderiam suportar uma matriz de produção solar muito interessante. Sim. Áreas. E tem um negócio interessante. No nosso projeto, eu aproveitei fazer um barracão para guardar equipamentos. Tá? Então, toda a área de cobertura, nós colocamos uma cobertura um pouco diferente da padrão. Sim. E como a gente faz parte da área de gostar da inovação, nós estamos desenvolvendo um equipamento para lavar as placas. Porque é tudo o esguicho, né? Eu mexo com pressurização de líquidos, né? Que faz aplicação. Por que não lava as placas? Então já estamos com um projetinho aí em desenvolvimento para lavar as placas. Tem interesse nisso aí na minha casa. Já lança mais um produto. Eu tenho interesse, porque hoje eu tenho na minha casa também uma placa e hoje é uma dificuldade, né? Já que o Pio sinalizou, né? Vamos falar um pouco da Herbicat. A gente sabe que a sede está instalada lá no Parque Industrial Gavioli ali, né? Parque 1. Parque 1. Quantos funcionários, o que exatamente vocês fabricam, enfim, para aquelas pessoas que ainda não conhecem muito a história da Herbicat. A Herbicat é um sonho, né? Eu disse que eu gostaria de vender consultoria, né? Eu vim de uma formação acadêmica. Não interrompendo, Pio, você falou que gostaria de vender. Você acabou de comentar aí, mas você também atua... exatamente, consultoria. Você também atua na área de palestrante, ministra cursos também, e você pode englobar tudo isso. Ok. Fazendo um histórico rápido da Herbicat, eu disse que eu fui talhado nessa área de desenvolvimento. Jaboticabal tinha, na época, uma única escola também no Brasil que tinha pré-graduação, tinha o que a gente chamava tese de graduação. A nossa tese de graduação seria hoje uma tese de mestrado. Os trabalhos que eram feitos com delineamento estatístico, com ensaio de campo, com coleta de dados, tratamento de dados, sem dúvida a gente estava diante de um momento em que formávamos pesquisadores. Com licença. Opa. Aproveitar também. Eu saí com um viés muito forte em pesquisa e fui trabalhar numa empresa de pesquisa e desenvolvimento de moléculas químicas, né? Uma empresa que não existe mais, mas quem é da área farmacêutica era a área agrícola da Lilly. Metiolate, Seclor, outros produtos da área farmacêutica. Trabalhei com pesquisa para ajustar dose, ajustar a eficácia de produtos. Então, quando eu morava em Goiânia, quando eu voltei para Catanduva, eu tentei fazer alguns trabalhos de assistência, mas não tive muito sucesso. Trabalhei numa outra empresa também de extensão. Em 88, quando eu fundo a Herbicat, o objetivo era como fazer a aplicação de defensivos agrícolas melhor. E começamos a explicar como é que selecionava um bico, como é que trabalhava com a pressão adequada, como é que tinha que melhorar a máquina. Esse foi o início. E para mim fazer essa mudança, eu comecei a dar palestra. Eu sou um cara tímido. Se você perguntar assim se o meu perfil, eu não sou de chegar chegando. Certo. Eu me apresento quando eu fico íntimo, aí eu sou mais expansivo, mas é uma característica minha.
Para mim vencer essa timidez, eu dei aula em cursinho enquanto fazia faculdade. Quando eu vim para a área agrícola para falar, eu comecei a falar com aquele aspecto do professor de cursinho, que falava da informação técnica junto com algum apelo emocional, junto com a brincadeira, junto com alguma coisa que envolvesse o aluno que estava na classe, né, para aquilo que eu estava falando. Diferente do professor acadêmico que falava da academia. Isso me levou com uma grande facilidade de tratar com o produtor rural. Até com o meu linguajar, como eu vim da lavoura, como eu vim da agropecuária, é fácil de eu adaptar o meu linguajar a esse. Ô Pio, você está dando palestra num congresso internacional. Perfeitamente. Eu vou acertar o meu linguajar para um congresso internacional. Sim. Ponto. Né? Mas é muito mais fácil eu adaptar o linguajar para o congresso internacional do que adaptar para a experiência do campo do homem prático. Né? Da historinha de começar a indicar bicos bons, eu comecei a pensar em comando, eu pensei em filtragem, em qualidade de cauda, e quando eu vi em 1996, uma empresa que era meu fornecedor disse para mim assim: para você continuar comprando nossos produtos, você vai ter que ser indústria. Eu falei, os projetos estão prontos, só falta montar a cara industrial. Certo. De 96 a 98, nós montamos uma indústria. Em 98, eu participo da AgriShow. 4ª AgriShow, 5ª AgriShow, se eu não estou enganado. E eu estou na AgriShow desde a primeira AgriShow. Só que eu não tinha stand. Eu ia como colaborador de um dos fabricantes, que é esse que eu passei a importar direto dos Estados Unidos. 97. Né? Então, nós fizemos um grande atalho para trazer tecnologia. Em 1998, pouca gente tinha computador em casa. Em 1998, nós colocamos os primeiros controladores de pulverização no Brasil. Sou do início dessa brincadeira. Estavam aprendendo o que era eletrônica na mesa do escritório, a gente estava rodando com ela no campo. E cansei de escutar, você é louco. Isso não vai dar certo. Isso não vai aguentar. A mão de obra. Eu falei, deixa comigo. Aí nasce a Herbicate, num processo assim. O pessoal me dizia, mas você vai brigar com jato? Você vai brigar com os grandes fabricantes? Eu não. Eu vou trabalhar onde eles não trabalham. Então eu não vou peitar esses caras na soja. Eu vou trabalhar em segmentos em que eles não estão atuando bem. Certo. Entramos em cana, entramos em citros, entramos em floresta, entramos em café, aonde a tecnologia podia fazer a diferença sem competir com os grandes. Hoje a gente de vez em quando se estranha aí, mas eu ainda não sou... Você é concorrente da Jato? Isso é um elogio, né? Uma empresa pequenininha nunca vai ser concorrente de uma grande. É só um nicho que a gente atua. Interessante. E fruticultura você também atua, né? Você atua no Nordeste também, alguma coisa lá na parte de fruta, ali daquele polo de fruticultura que tem de exportação, né? Ali também é um polo importante, né, meu? Porque é diferente, assim, a gente às vezes não sabe, né, Pio? As empresas de Catanduva, como você aí, ela atende praticamente o Brasil todo, né? Eu não sei se você também trabalha com exportação, né? Se você tem algum país que você exporta, mas eu sei que você atua também em outras regiões aí do Brasil, né? E levando a tecnologia de Catanduva para fora, né? Para fora da nossa cidade, né? Dentro dessa área, eu, por ter me especializado em tecnologia de aplicação, e nós estamos falando de década de 80, 90, tinha poucos profissionais na área. Hoje tem bastante pessoal muito bom, mas na época tinha pouco. Eu fui fazer em 1993, eu fui fazer um curso de especialização na Universidade Federal de Viçosa em proteção de plantas. Certo. Assistindo a aula, em 93, o professor Tomomassa Matu era o dono da cadeira. Terminou o curso, ele falou o seguinte: você vai vir dar aula junto comigo aqui em Viçosa. E minha prova já foi assim: aula prática, o Pio fica com metade, o professor Tomomassa fica com a outra metade dos alunos. Comecei a dar aula na Universidade Federal de Viçosa como professor convidado
E lá vem agrônomos do Brasil inteiro. Sim. Então, de repente, eu arrumei contatos no Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Então, eu brinco que eu trabalho entre rios, né? Uhum. Não é Arroio e Chuí, mas é Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Acabei vendo palma, dendê, lá em Belém. Acabei vendo uva no Rio Grande do Sul. E aí passei por Mossoró, melão e Petrolina, manga e uva. Manga e uva. Né? Então, hoje a gente tem uma atuação muito interessante nos mercados de uva no Rio Grande do Sul, Petrolina, manga e uva, e melão na região de Mossoró, naquela região do Nordeste. Né? A gente tem uma... Ô Pio, apenas para não deixar sem resposta uma pergunta que a gente acabou fazendo sobre ainda a Herbicat. Quantos funcionários hoje emprega a Herbicat? 70 funcionários hoje. Olha. Já tivemos pertinho dos 80. Nessa reestruturação, nesse momento todo, algumas vagas que foram abertas não foram recolocadas. Tá? Mas trabalhamos hoje com 70 funcionários. Acho que para Catanduva a gente tem uma empresa que olhou muito para a sua equipe, investiu muito em treinamento e capacitação. Então, por exemplo, os meus líderes hoje, a maioria deles fizeram as escolas durante 4 anos da Fundação Dom Cabral. Uhum. A gente já teve trabalhos, a gente tem um plano de estudo que se algum funcionário dentro das áreas específicas quiserem fazer uma especialização, a empresa paga 50% do curso. Então, formados em administração e algumas especializações de Fundação Getúlio Vargas ou outras escolas, a empresa pagou 50%. Então, Sim. a gente acabou tendo, acho que um plano de baixa rotatividade, né? E tentando desenvolver bastantes profissionais aqui. Né? E você tem dificuldade aí de contratação? Hoje, esses 10, 20 que estão faltando, é por falta de profissional? Aí Mão de obra especializada? Ou realmente é por conta do mercado? Porque tem uma Os reclamação, né, aqui muito grande, né, da falta de mão de obra, né, dessa área de tecnologia que você atua, né? Então nós temos uma dificuldade grande aqui na nossa cidade, né? De reter, de segurar esse pessoal, né? E eu tenho assim 2 colocações, certo, acho que importantes a fazer nessa área. Falta mão de obra preparada. Tá? Mas eu chamo a atenção de que não falta diploma. Sim. Falta mão de obra preparada. Sim. Não é que nós temos diploma em abundância. Uhum. Não é isso. Mas nós temos falta de mão de obra preparada. Sim. Razões. A escola ensina teoria. E o jovem hoje não tem a atitude proativa de botar a mão na massa e desenvolver. Uhum. O jovem hoje espera que a escola ensine. A escola diz. Mas o ensinamento, o aprendizado é mão na massa. É. Eu acho que você pega um jovem, faz uma entrevista, você fala, esse cara tem a boa teoria. Você fala, agora está aqui, pega. Ele fala, tá bom, o que eu pego primeiro? Não. Pega. Você tem informação. Você está diante das ferramentas. Eu posso até te dar uma mãozinha para você sair. Sim. Mas você precisa ter proatividade. Sim. Vou remeter à minha formatura. Eu entrei numa empresa de pesquisa que só aceitava agrônomos de 3 a 5 anos de formado. Porque sem formado não contratava. Uhum. Naquele momento, para pesquisa, tinha um pouco de falta de mão de obra para essa área. Tomo Massa fala com o gerente de pesquisa da Elanco, vou eu lá fazer entrevista. O cara falou assim, você vai trabalhar, você vai entrar, eu formei em julho, você vai entrar aqui, não vai ter ninguém para te treinar, você vai mudar para Goiás, você vai morar em Goiânia, mas está aqui teu carro. Me recordo como se fosse hoje, eu peguei um dinheiro que seria, o salário era 65 mil cruzeiros. O cara falou assim, eu vou te dar 5 mil cruzeiros para você pagar hotel, combustível, comida, e você vai ter que apresentar um relatório. Vaza. Se você fizer isso com um jovem hoje, ele pede a conta. Ele fala, como é que eu vou?
Como que eu me viro, Como né? é que eu começo? Começa pelo começo. É. Você tem informação. É. Então, nós temos primeiro isso, né? Segunda coisa que eu acho que a gente está dependendo dos jovens é assim, ó, trabalhar em time, Sim. né? Aprender a trabalhar em grupo. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber quem sabe. E preciso saber a pergunta que eu faço. Entendeu? Porque se eu tenho fundamento, mas eu não sei muito bem, Marcos, ó, eu tenho algumas coisas aqui de energia, mas eu não entendo desse negócio de venda de energia. Vamos trocar uma ideia? Mas eu tenho uma noção. Você me dá alguma informação? Ou eu estou precisando fazer lá uma entrevista e eu não sei como é que eu vou... Você me dá, Pio, você precisa cuidar com isso. Essa é a atenção que você tem que ter. Mas eu tenho que saber fazer a pergunta. Trabalho em equipe. Aí, se você tem uma equipe, sabe o que está precisando, rapidamente você cresce. Então a dificuldade, né, Pio? Já é muito comentado, por exemplo, o jovem, principalmente o jovem, né? Eu acho que também tem esse... aí adultos também que estão viciados no... que acham que o WhatsApp vai resolver tudo, né? Toda a vida aí, vai no Google, procura, acha lá, faz uma pesquisa que aquilo ali vai resolver, né? E não consegue, vamos dizer... abstrair, né, realmente o que é importante ali, então tem essa dificuldade dessa geração, né, que é uma dificuldade, né, eu estou com 51 anos, não sei, da nossa geração com essa geração dos mais jovens, né, porque assim, eles são muito inteligentes, muito rápido, mas a hora que com uma tecnologia, com uma facilidade muito grande, mas para trabalhar em equipe, para a questão da hierarquia, né, de respeito, de ouvir o mais experiente, eles têm uma dificuldade, né? E é um desafio, né? E o WhatsApp virou um problema, né? Mesmo que é uma ferramenta importantíssima, para quem está no mundo empresarial, aí ele é muito difícil, né? Deixa eu falar um pouquinho para os jovens. Jovens, quem estiver na escola, aprenda. Não é nota o mais importante. A nota passa, mas aprenda, porque terão que pôr em prática. O 5G vai nos ajudar muito na tecnologia, muito mais aos jovens do que a nós. Sim. Tá? Mas hoje eu tenho um trabalho prestando de consultoria para fazer o seguinte: que inteligência eu preciso pôr numa plataforma nas nuvens para o 5G dar resposta? Porque, veja, eu preciso de inteligência para colocar na inteligência artificial que vai ser processada nas nuvens. Certo. Você conversa com os jovens, eles têm uma facilidade de entender o programa, de entender a sistemática de fazer. Uhum. Mas o conteúdo, ele tem dificuldade. E veja, a planta não responde o WhatsApp. Eu vou com drone, faço imagens de NDVI, faço imagens com infravermelho, eu consigo interpretar um monte de variáveis. Mas a hora que eu pego um equipamento, pego a leitura, vou no campo e avalio aquilo que está lá com a leitura, faz uma diferença enorme. Uhum. E o jovem, algumas vezes, não se dispõe a tomar aquele sol escaldante para entrar no meio da lavoura e falar: essa é a imagem e isso é a realidade. Isso é fundamental para essa juventude e digo assim, ó, vocês são o futuro da nação. Então eu não faço uma crítica ao jovem, Sim. Eu faço um apelo, um pedido, um alerta para esse desenvolvimento que é tão fundamental para nós. E a hora que descobre o campo é maravilhoso, né? Você na prática lá, aí a hora que tem essa consciência, descobre, aí é fantástico, né?